às sextas e aos domingos. Boa noite a todos que nos assistem. Há mais de 2.500 pessoas que nos honram com a sua audiência aos domingos à noite. Me dá um outro microfone. Serginho Brito, do conjunto Os Titãs, já dizia: cada um sabe a alegria e a tristeza que traz no coração. Só que Jesus já havia dito que não é só cada um que sabe, Deus também sabe o que trazemos em nosso coração. A alegria, a tristeza, as dores, as decepções, as frustrações. Deus, Ele não está apático, como se Ele não estivesse a par do que nos acontece. Eu gostaria de fazer algumas reflexões a partir de um dos profetas menores não por ser um profeta menos importante, mas chamados de menores porque o livro é menor, que é o livro de Abacuque. Por gentileza, eu sei que algumas pessoas terão dificuldade em achá-lo, porque é um livro da Bíblia, muito pouco acessado, mas ele está entre o livro de Naum, né, e o livro de Sofonias. Se você tem dificuldade, vá ao índice da sua Bíblia, lá nas páginas iniciais, e procure o número de página correspondente. Eu vou abordar um dos assuntos difíceis de serem abordados, mas eu estava orando ali, pedindo que o Senhor me capacitasse a fazê-lo. Vocês acharam? Abacuque? Ok? Quem não achou, levante a mão. Abacuque. Talvez você que está próximo a essa pessoa que não achou poderia auxiliá-la. Abacuque. Nós vamos transitar por esse livro. E eu gostaria que você o deixasse aberto. Vocês acharam então? Então deixa o livro aberto. Histórica e cronologicamente, você está mais ou menos a 612 a.C. Precisamos entender isso. O Império Babilônico, o Império Assírio, ele foi derrotado pelo Império Babilônico e estava conquistando todas as nações do Oriente Médio. Todas as nações. Só que, política e religiosamente, Judá, porque não nos esqueçamos que depois da morte de Salomão, Israel se dividiu em dois reinos. O reino do sul, cuja capital era Jerusalém, e o reino do norte, cuja capital foi Samaria ou Samaria. Judá, que era o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, ele estava na eminência de ser conquistado por esse império gigantesco, também chamado de Os Caldeus. Esse era o pano de fundo histórico, religioso, cronológico. O plano histórico religioso é que os judeus, eles haviam paulatinamente se afastado de Deus e da sua palavra. E isso nós vamos ver. Abacuque, ele é um homem de muitas perguntas e poucas respostas. Porque na época da aflição, na época da complexidade, a alma humana, ela mais pergunta do que responde. Por isso vocês vão perceber que
O livro de Abacuque, ele nada mais é do que um diálogo entre Abacuque e Deus. Abacuque perguntando e Deus respondendo. Mas o mais interessante de tudo é que a resposta de Deus jamais volta vazia. E o conteúdo da resposta de Deus tem um poder revelador e transformador. Abacuque, ele faz uma pergunta a Deus, tendo em vista o seu contexto religioso e político. Até quando, você pode perceber no capítulo 1, é a expressão utilizada por Abacuque. No verso 2, até quando, ó Senhor, preste atenção, até quando eu vou orar, eu vou clamar, até quando eu farei correntes na igreja, até quando eu vou perguntar, e não obterei de ti nenhuma resposta. Interessante que esta primeira pergunta de Abacuque, ela é motivada por duas interrogações. Primeiro, por que Deus não lhe respondia? E nada é mais adoecedor do que nós perguntarmos e não obtermos respostas às nossas perguntas. Nada é mais adoecedor, além da própria doença, do que você sentir os sintomas, ir ao médico ou ir a um PA, fazer exames e não descobrir nada, e não conseguir nomear a sua dor, não conseguir localizá-la, dar um nome para ela. Isso é adoecedor, isso nos enlouquece. Nós temos uma dor, só que a gente não sabe a origem. E geralmente as respostas que nos dão são respostas subjetivas, ligado ao nosso estado anímico, ao nosso estado psicológico. Quando não se tem uma concretude, algo que é palpável, não, essa dor é do baço, esta dor é da bexiga, esta dor é da coluna, atribui-se a dor então a um estado ansiolítico ou a um estado depressivo. Joga tudo para a subjetividade quando nós não temos algo concreto. Nada é mais adoecedor do que a gente perguntar e não obter uma resposta. E isso é muito perigoso, porque de duas uma. Quando Deus não responde de uma forma que nós sejamos capazes de entender, primeiro, ou a gente arruma uma resposta, porque a gente pergunta e Deus não responde. A gente continua perguntando e Deus não responde. Só que nós então ligamos as nossas antenas e ficamos a observar os contextos, para ver se Deus não vai falar através de alguém, através de uma circunstância. E é exatamente nesse espaço, este espaço entre a minha pergunta e a resposta de fato de Deus, neste espaço, que é um campo onde nascem as maiores heresias. Porque como o ser humano não suporta ficar sem uma resposta, ele, quando ele não a tem, ele trata de fabricá-la. Ou ele mesmo a fabrica, ou ele busca pessoas que se intitulam porta-vozes de Deus, para que, como eu disse no começo, como é difícil a gente conviver com algo que a gente não sabe nominar, a gente não sabe dizer o que é. Então esse é o primeiro perigo. E o primeiro perigo da gente perguntar e Deus não responder é a gente se tornar cego pela indignação.
Raramente, raríssimas vezes nós interpretamos o silêncio de Deus como uma resposta à nossa oração. Muito raro. Abacuque, ele pergunta para Deus, pois ele está orando há anos, e o seu povo, os judeus que moravam em Jerusalém, especificamente em Judá, no Reino do Sul, eles, quanto mais Abacuque orava, mais eles se afastavam de Deus. E você pode ler no capítulo 1, um resumo de como era a sociedade, a partir do verso 3, verso 2, até quando clamarei, e tu não me escutarás, eu gritarei, violência, Senhor, e não salvarás. Por essa razão, por esse motivo, verso 3, tu me fazes ver o pecado, porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e litígio por causa disso, de pessoas que não te temem, de pessoas que ignoram a tua existência. Por causa disso, verso 4, a lei se afrouxa, há suborno, a injustiça, e o juízo, ele sai invertido. Parece uma descrição das sociedades de consumo atuais. Parece uma descrição. Abacuque orava e as coisas pioravam. E ele chegou a uma conclusão, nesse silêncio de Deus, de que Deus é um Deus que não responde orações, e Deus é um Deus que não intervém. Deus está vendo as coisas acontecerem, as pessoas blasfemarem do seu nome, as pessoas utilizarem a Bíblia Sagrada de forma manipulativa para explorar financeiramente as pessoas. Deus está vendo tudo isso e parece que Deus não faz nada. Essa é a indignação do profeta Abacuque. E talvez essa seja a minha indignação, seja a sua indignação. Talvez você vem orando por alguém há muito tempo. E parece que não surte nenhum efeito. Nenhum efeito. Nada. As pessoas não mudam, as pessoas não se voltam para Cristo, o marido não se converte, a esposa não se converte, os filhos continuam alienados, continuam na droga, enfim, nada acontece. E de repente a nossa alma vai ficando aflita. Só que de repente Deus resolve falar, e eu creio que hoje à noite Deus vai falar com você. Assim como Deus resolveu falar com Abacuque a partir do verso 3, a partir do verso 5 especificamente, Deus olha para Abacuque e faz com que ele mude de foco. Abacuque estava olhando para a sua circunferência, para o seu umbigo, estava olhando para a sua cidade, para o seu estado, para o Reino do Sul. Só que Deus o convida no verso 5 a sair de seu mundinho, a levantar os seus olhos e olhar para onde? Olhe para as nações. Que eu quero te mostrar algo. E o que Deus mostra a Abacuque, em resposta à sua primeira pergunta, onde está Deus? Por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não intervém? A primeira resposta de Deus é bombástica. Aliás, a primeira resposta de Deus faz com que a segunda pergunta de Abacuque suscite. Deus olha para Abacuque e diz assim: rapaz, você está sabendo dos caldeus? Os caldeus eu sei. Essa nação cujas legiões parecem gafanhotos sobre a terra. Essa nação que, além de conquistar, por causa da ganância,
humilham os seus conquistados, estupram as suas mulheres, fazem os seus filhos de escravo. Pois eu vou usar essa nação, eu vou usar os caldeus para castigar vocês. Para aí. Abacuque entra em crise. Ele entra em crise. E ele utiliza a santidade de Deus contra o próprio Deus, para que Deus me explique como é que Deus vai usar pessoas que nem o conhecem, pessoas que são idólatras, para castigar o seu povo, para castigar Israel. Por que Deus estaria cometendo essa injustiça? Essas são as palavras, a grosso modo, de Abacuque. E Abacuque fica tão revoltado, que ele, no capítulo 2, você pode olhar para o capítulo 2, ele resolve subir a torre de oração. Ele resolve se recolher. Ele resolve se isolar. Ele estava tão perturbado, porque Deus responde a sua primeira pergunta com uma resposta que ele não esperava. Porque assim somos nós. Nós queremos que Deus diga, não só Deus, queremos que as pessoas digam o que a gente quer ouvir e o que a gente está preparado para ouvir. E ele sobe na sua torre, e você pode ver no capítulo 2, sobe a fortaleza, ele começa a vigiar. Então o Senhor responde a ele. Primeiro Deus diz, eu vou usar os caldeus, está no verso 6, você pode ver, do capítulo 1, vou usar os caldeus, vou usar o teu inimigo, vou usar aqueles que não são crentes para castigar vocês, porque o castigo é inevitável como circunstância. Deus perdoa o pecado, mas não anula a lei da semeadura e da colheita. Por isso que quando um dos ladrões da cruz pediu para Jesus tirá-lo dali, Jesus disse, não, eu não posso te tirar daqui, porque eu não posso contradizer a lei do meu Pai, de que tudo que o homem plantar, ele vai colher, mas eu posso te dar a vida eterna. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Tu vais para o paraíso, mas tu terás que pagar os teus crimes na cruz. Quando Deus nos perdoa os nossos pecados, Deus não anula as nossas dívidas com as pessoas. E Deus dá a sua segunda resposta, de uma forma mais específica. E isso é surpreendente. E eu vou me deter aqui. A primeira coisa que Deus diz, pega um caderno, pega um outdoor, vai na primeira empresa audiovisual que você encontrar na cidade, contrata um outdoor e escreve o que eu vou te dizer. Olha aqui, a partir do verso 2, escreve a visão, com letras legíveis, para que qualquer pessoa que esteja correndo na rua possa ver. Versículo 3. A primeira coisa, Abacuque, que eu quero que tu aprendas, a primeira coisa, eu tenho o meu tempo. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E eu não mudo o meu tempo. Sabe por que Deus não muda o tempo dele? Porque Deus nunca está atrasado. E quando a gente supõe que ele se atrasa, ele chega para nós e diz assim: eu tenho o poder do ainda que esteja morto viverá, ainda que o casamento seja desfeito, eu posso refazer. Deus não se atrasa. Abacuque não estava entendendo que
a aparente demora de Deus, o aparente silêncio de Deus, a aparente apatia de Deus, na verdade tudo fazia parte do plano de Deus. E a primeira coisa que Abacuque precisa entender é que Deus tem o plano dele. Diga a pessoa que está ao seu lado: Deus tem o plano dele para a sua vida. Você não vai mudá-lo. Deus tem os seus planos. Segundo, Deus tem os seus métodos. Ou seja, Deus resolveu usar aquelas pessoas que nós nunca imaginávamos que Deus usaria para responder a nossa oração. Só que há algo aqui. Deus está dizendo para Abacuque: Abacuque, eu vou usar os caldeus. Mas o fato de Deus usar uma pessoa, escute o que eu vou dizer para você. O fato de Deus usar uma pessoa não significa que Deus esteja legitimando a sua performance, o seu comportamento. Não! O fato de Deus usar uma pessoa não significa que essa pessoa seja de Deus. Deus usou os caldeus. E aí a gente lembra do que Jesus Cristo disse: nem todos que usam uma Bíblia e que se auto-intitulam pastores, ou pedem para alguém orar por eles como pastores, e pregam o Evangelho, e expulsam os demônios das pessoas, e revelam as vidas das pessoas, nem todo mundo que me chama de Senhor entrará no reino de Deus. Deus não usou a mula de Balaão. Deus pode me usar. O fato de Deus estar usando uma pessoa para curar outras pessoas não significa que Deus esteja no coração dessa pessoa. Deus está dizendo isso, Abacuque. Eu uso quem eu quero, no meu tempo, com a minha metodologia. E o fato de eu estar usando uma pessoa não significa que esta pessoa faça parte do meu reino. E eu vou provar para você, Abacuque. No capítulo 2, você vai encontrar 5 ais. 5 ais. Em algumas Bíblias são 4. 5 ais. A partir do verso 9. Ai daqueles. Ai daquele. Verso 12. Verso 15. Ai daquele. E verso 19. Ai daquele. O que Deus está dizendo? Eu vou usar os caldeus, mas eu prometo para você que eles vão ter que pagar o que eles fizeram às nações e o que eles vão fazer a vocês. E esses 4 ais falam de 4 coisas que Deus detesta. A primeira delas é a ganância. Está no verso 9. E ele disse para Abacuque: Abacuque, tenha certeza, eu vou usar os caldeus, eu vou usar aquele pastor que se auto-intitula pastor, eu vou usar aquele, entre aspas, obreiro, cobreiro, eu vou usar aquele apóstolo, mesmo que os apóstolos já não existam mais, eu vou usar as pessoas, eu vou usar pessoas que são do candomblé, pessoas que são do saravá, do espiritismo, e isso vai deixar os evangélicos boquiabertas. Eu vou usar, e o fato de eu estar usando essas pessoas não significa que eu esteja aprovando o comportamento delas, e elas terão que responder perante mim. No verso 9 Deus diz: eles terão que pagar pela ganância. No verso 21 eles terão de pagar pela violência. No verso 15, eles terão de pagar pela humilhação a qual expõe as pessoas. E no verso 19, eles terão de pagar pela idolatria. Depois que Deus dá para Abacuque esses 4 ais, dizendo para Abacuque: calma,
eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu modo de agir. Eu sou Deus e uso quem eu quero. Quem é ímpio, quem é cristão, quem é evangélico, quem é católico, quem é da Umbanda, quem é do Candomblé, quem é do Saravá, eu uso quem eu quero. Só que o fato de eu usar uma pessoa não significa que eu esteja aprovando o comportamento dessa pessoa. E não significa que esta pessoa esteja salva. E não significa que esta pessoa não terá de colher o que ela plantou. Agora eu quero te dar, Abacuque, 3 garantias de que o que eu estou te dizendo vai se cumprir. Está aí no capítulo 2. A primeira garantia que Deus dá para Abacuque está no verso 4. Abacuque, não importa a situação, o meu justo viverá pela fé. Diga isso à pessoa que está ao seu lado, não importa a sua situação. O meu justo viverá pela fé. Aleluia! O meu justo viverá pela fé. A segunda garantia que eu te dou, Abacuque, está no verso 14. O meu conhecimento encherá a terra. A terra será cheia do meu conhecimento. E eu quero te dar a maior de todas as garantias. A terceira garantia está no verso 20. Eu sou Deus e estou assentado no meu trono. Por isso, calem-se diante de mim as nações. Eu ouvi uns glória a Deus tímido assim, de gente que está impactada. E você vai entender porque eu estou dizendo isso impactado. Eu te garanto que os caldeus vão pagar. Mas eu também te garanto que eu vou cumprir minha palavra. E eu te dou 3 garantias. Quem for fiel a mim, sobreviverá. O meu conhecimento, o conhecimento sobre mim, ele vai encher a terra, assim como os mares estão cheios de água. Mas tem mais uma coisa que eu quero que você ponha no outdoor. Eu estou assentado no meu trono. Por isso, homenzinho, cale-se diante de mim. E eu olho para você, para você, para você, para você. E eu olho para mim. Alguém tem um espelho aí para eu olhar para mim. E eu digo a mesma coisa. Homenzinho cuja mentalidade é do tamanho de um amendoim, cale-se diante do Senhor. Tu não sabes o que está dizendo. Ou vocês acham que tudo isso que está acontecendo de violência no mundo, de injustiça, de proliferação de uma religião sem cruz, sem sangue, sem sacrifício, sem Deus no centro, tudo isso não estava já programado? Acontece algo, como diriam que eu conheci, fenomenal. Nós chegamos no capítulo 3. No capítulo 3 acontece algo fenomenal, algo extraordinário. Aquele homem que sobe a torre, que vai para a oração perturbada pela resposta de Deus, ele é impactado por tudo isso que Deus diz para ele. E quando Abacuque recebe esse impacto, ele começa a escrever um dos capítulos mais lindos da Bíblia, que é o capítulo 3, e ele começa o capítulo dizendo: louvado seja o Senhor. Ele reage, você pode ver na sua Bíblia, através de um cântico. Por que ele
uma expressão, eu não sei se está na sua Bíblia, aí, no verso 2 do capítulo 3. Eu fui mexido. Deus mexeu comigo. E para nós entendermos melhor, leia o verso 16, um pouquinho à frente. Eu fui mexido. E ele usa a fisiologia para tentar explicar o que estava acontecendo com ele. Os meus lábios começaram a tremer. A minha língua começou a tremer. Os meus joelhos começaram a tremer. Porque eu entendi a tua palavra. Porque tu declaraste para mim. Tu fizeste eu entender que tu és o Senhor. Que tu estás assentado em seu trono. E que podem pessoas caírem, Deus continuará de pé. Se todas as igrejas evangélicas fecharem, Deus continuará Deus. Deus não depende de mim. Ele não depende de você. Jesus olhou para os fariseus e disse: Deus não precisa de discípulos. Se Deus quisesse, Deus transformaria estas pedras em discípulos. Se você não quer Jesus, o problema é seu. Se você quer homens, se você quer profecia, se você quer curas, o problema é seu. Deus não vai correr atrás de você. Verso 3, capítulo 3 diz: o Senhor declarou para mim. Isso moveu comigo. E aí ele ora para Deus dizendo: eu te peço uma coisa, reaviva a tua obra no meio dos anos, assim como tu me avivaste agora. Age com misericórdia, como tu agiste com misericórdia comigo, como tu fostes paciente comigo. Tudo está escrito aí no versículo 2, versículo 3. E aí, a partir do versículo 3 até o versículo 15, Abacuque, ele faz um histórico resumido do poder de Deus na história. Você tem aí, através de uma linguagem poética, atos de Deus na história. E aí Abacuque chega ao verso 16. Senhor, eu estou tremendo. Completamente tremendo. E ele reconhece que Deus não mudará a sua palavra. Isso é muito importante. Capítulo 3, verso 16. Isso é importante. Você achou? Eu tremi. O dia da angústia, ele vai chegar. Aquilo que eu plantei, eu vou colher. Aquilo que é inevitável como circunstância, eu vou colher. Mas existe um detalhe. Os impactos do que é inevitável como circunstância, porque o ser humano ele colhe aquilo que planta, mesmo que se converta, podem ser amenizados pela seguinte crença, que está a partir do verso 17 até o final do capítulo. Abacuque responde para Deus: hoje eu sei que tu estás no comando da minha vida. Apesar de tudo estar dando errado para mim, apesar dos meus filhos não estarem convertidos, apesar do meu esposo não estar convertido, apesar da minha esposa não estar convertida, hoje eu sei que tu estás no teu trono. Hoje eu sei que tu tens o teu tempo e que tu podes usar alguém que eu nem imagino. Por isso,
Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que não haja gado no curral, ainda que o Senhor não me responda, ainda que eu não sinta o seu poder, ainda que as lágrimas sejam minhas companheiras à noite, o que o texto diz? O que o texto diz? Todavia, a partir de hoje, que eu conheço que tu és poderoso, que eu sei, meu Deus, tentaram te tirar de mim, tentaram, meu Deus, me apresentar um evangelho que não era teu, tentaram dizer para mim que através da minha oração eu podia mudá-lo, mas hoje eu sei que tu és Deus, e que tudo faz parte do teu plano, que até Satanás é teu céu. Hoje eu sei que tu és Deus, por isso, ainda que a figueira não floresça, ainda que as minhas orações não sejam atendidas, ainda que não sei quem não se converta, tu és Deus, tu és o Deus da minha salvação. E eu aprendi que a tua alegria é o meu poder, a alegria do Senhor é a nossa força. E eu sei que o Senhor renovará as minhas forças, porque aquele que espera no Senhor terá suas forças renovadas, subirá como águia, voará, correrá e não se cansará, caminhará e não se fatigará. Eu sei que os caldeus virão, porque nós merecemos. Os caldeus serão o teu chicote, a tua vara. Mas esse impacto no meu coração, daquilo que é inevitável como circunstância, não irá me deprimir. Porque eu sei que o justo viverá pela fé. Que a terra será cheia do teu conhecimento, e que tu continuas assentado no teu trono. Eu sei disso. Sei também que os caldeus, não só os caldeus, mas nós, vamos ter que pagar aquilo que nós fizemos, como consequência dos nossos atos. Deus não nos livrará disso. Amém, Senhor. Que termina o livro dele. Ele começou o livro dizendo assim: até quando? E ele termina o livro dizendo: ainda que. A gente tem que sair do até quando e ir para o até que. Se você está no até quando Deus não me responde, você está num lugar muito perigoso. Você tem que sair desse lugar e você tem que vir até o ainda que. Ainda que a figueira não floresça. Se você disser isso é porque você é salvo. É porque você não quer as mãos de Deus, você quer o rosto dele. É porque você sabe que é pecador e não merecia o que Deus te deu. E está tendo uma oportunidade única. Até que. Quem está no até que nunca sai da igreja. Porque igreja não é um lugar físico. Igreja é a videira, é em Cristo. Cristo é a igreja.
Quem chega num até que gosta de milagres, porque eu também gosto de milagres e vejo Deus fazendo milagres, mas não depende do milagre. Você está onde? Você está aqui no até quando? Do versículo 2 do capítulo 1 de Abacuque? Ou você está aqui ainda que? Só Deus pode fazer você fazer esse percurso. Se você pode, fique em pé. Aí você lê separadamente Isaías, capítulo 40, versículo 31, e diz lá que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. E você descontextualiza, você tira do contexto aquele versículo, porque está cansado, cansada, sendo que Deus nos fortalece é no meio das nossas crises. Aí quando a gente fecha os olhos, e se você pode, feche os seus olhos.